Na edição do Jornal Rio Doce de hoje, estamos recebendo como entrevistado o Dr. Eduardo Gonçalves, que é advogado criminalista e veio para comentar um pouco sobre o direito criminal e a sua extensão na sociedade. Boa noite, Eduardo, tudo bem? Boa noite, tudo bem. Então, Eduardo, para a gente já entrar aí no assunto, me conta como que surgiu o seu interesse pelo direito criminal. Bom, o direito criminal, ele surgiu, esse interesse desde a graduação. Quando eu comecei ali os primeiros passos na graduação, eu já comecei a interagir com o direito criminal e isso foi passando ali durante a graduação, depois na pós-graduação e assim eu tive, né, esse interesse durante esse tempo. Entendi. Você tem quanto tempo de formado? De formado, eu tenho 7 anos de formado. 7 anos de formado, 7 anos aí no direito, né? E o direito é algo que a gente sempre está estudando, sempre está atualizando, né? Eduardo, a gente sabe que o direito é uma área muito ampla, né? Então, consequentemente, vai surgir dúvida nas pessoas quando se trata do direito. Especificamente, fala sobre o direito criminal. O que seria o direito criminal? O direito criminal, ele é um ramo do direito público. O direito, ele está em duas grandes esferas, o direito privado e o direito público. No direito público, você tem ali o direito criminal, como o direito constitucional e outros. O direito criminal, ele tutela bens jurídicos que são relevantes. Essa relevância se dá através de um fruto que é uma escolha política. É uma escolha política em que determinadas condutas, né, na sociedade vão ser reprimidas pelo Estado. Então, o direito criminal, resumidamente, é isso, né? Entendi. E em questão de processo criminal, porque quando a gente fala de direito criminal, as pessoas já tendem a imaginar um processo, né? Vem à mente essa associação. Quanto tempo costuma demorar um processo criminal? Olha, quisera eu saber, né, um tempo, né, preciso. O processo criminal, ele tem que ter uma duração razoável, certo? Por quê? Porque, constitucionalmente falando, você tem direito à ampla defesa, todo o devido processo legal, ampla defesa, contraditório, e o processo, ele guarda fases. Cada fase, ela tem que ser observada de uma forma bem diligente. Então, a gente não pode, é óbvio que você tem prazos processuais, né, que têm que ser obedecidos e têm que ser percebidos. No entanto, em cada fase existe algumas singularidades que também têm que ser percebidas. Por isso, um pouco, quando um cliente te chega e fala assim, quanto tempo vai durar o meu processo? Ele nunca quer ouvir uma resposta que nós damos, que depende. Né? Depende daquilo que vai ser ajuizado, daquilo que vai ser debatido, de qual circunstância e contexto, né, que está ali inserido aquele cliente. Então, assim, o prazo de um processo penal, por exemplo, ele tem que guardar uma razoabilidade, até mesmo para a pessoa, a gente está tratando com bens, por exemplo, da vida, né? Você vai encarcerar uma pessoa ali, então, nesse processo, você tem que discutir paulatinamente detalhes para você não fazer um encarceramento, né? Ou o seu cliente ali ser encarcerado de forma ali que não exerceu a ampla defesa. Entendi. A gente sabe que a polícia é um órgão superior, né? É uma autoridade. Mas, em certos casos, a polícia depende de um mandado para realizar a busca? Olha, a polícia, eu abro um parênteses aqui para dizer o seguinte, a Força de Segurança Pública, né, as polícias, elas são bem preparadas, né, e toda a ação da polícia se baseia dentro de uma pauta da legalidade, né. A sua pergunta precisa de um mandado de busca para fazer busca? Nem sempre, correto? A Constituição lá, no seu artigo 5º, no seu inciso 11, fala que a residência, né, o domicílio, o asilo, né, ele é inviolável, ninguém pode se penetrar.
mas só que ela dá ali um salvo, né? Umas exceções. Por exemplo, uma exceção é o flagrante delito. Então, em flagrante delito, né, um policial, por exemplo, ele pode adentrar ali dentro da residência. E outras exceções é o desastre, para prestar socorro e, como, né, na pergunta aqui, durante o dia, mediante uma determinação judicial. Hoje, o STJ, ele já tem até pacificado e as polícias já estão se equipando com isso. Então, o policial hoje, ele já porta, né, uma câmera para poder ali, às vezes, pedir o consentimento, né, de um morador, né, para poder entrar na residência. Então, tudo é pautado dentro de uma legalidade. Entendi. E por que um advogado especialista, acredito que essa situação até já deve ter acontecido com você mesmo, ele precisa consultar um caso antes, mesmo às vezes tratando de uma situação semelhante a alguma causa que tenha pegado recente ou em algum outro momento? Bom, todo caso guarda sua singularidade. Nem todos os casos são iguais. E você, às vezes, tem que consultar antes, né? Que é um procedimento que é padrão. Por quê? Para você não ser surpreendido diante de uma audiência, né? Então, se você é especialista em determinada área do direito, você tem que se precaver. Então, em todo o processo ali, às vezes um cliente chega para você e te relata uma situação. Nessa situação, você vai estudar, você vai consultar para poder defendê-lo de melhor forma possível. Entendi. Eduardo, a gente vai entrar agora em um breve intervalo, mas a gente vai dar continuidade no segundo bloco, tudo bem? Ok. O Jornal Rio Doce volta em instantes.